Querido Deus e Pai de infinita bondade, graças te damos, Senhor, porque em meio aos erros, pecados cometidos, o Senhor tem concedido bondade, graça e misericórdia para todos aqueles que erram e que falham. Por isso, ó Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque sem ti eu não existiria, não estaria aqui. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal EJS e aqui é o irmão Jacó mais uma vez para junto lermos a palavra de Deus nessa segunda 22 de 11 de 2021. Eu trago um tema especial, o tema da busca de Deus, no qual Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 diz assim para mim e para vocês: vocês me buscarão, vocês me acharão, diz a palavra de Deus. Vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. De lá me buscareis, ou me buscarás ao Senhor, teu Deus, e acharão, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Queridos, sabe o que esse texto me diz? Sabe o que ele diz para mim e para você? É que todos nós pecamos, todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos buscar ao Senhor, porque só nele é que nós encontramos a verdadeira salvação. E a palavra do Senhor em toda a Bíblia está cheia de presciência, ou seja, a palavra de Deus é sábia, Deus é onisciente, Ele sabe o fim desde o princípio. Isso é maravilhoso, irmão. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, quando nós estamos com a vida boa, a vida plena, quando tudo está andando bem no nosso meio, a gente tem a tendência de achar que somos onipotentes, que não falhamos, que não erramos, não é? E a palavra de Deus para mim diz que ele sabe o fim desde o princípio. O livro de Daniel, capítulo 7 mesmo, diz que ele conhece toda a história, quedas e ascensões de governos e até de ações individuais. Ou seja, eles conhecem a tua vida hoje que está em ascensão, em crescimento, louvado seja Deus por isso. Mas ele conhece também o teu fracasso, ele vê a tua queda, sabe? E ele te dá o livre-arbítrio, você tem a escolha. Mas independente dessa escolha, a graça de Deus, ela é estendida a todos nós. E é por isso que ele diz aqui no livro de Deuteronômio, que o povo iria se espalhar, o povo iria falhar, iria adorar outros deuses. Você volta um pouquinho, nos versículos 27, versículo 28, e você vê Deus vendo a história do povo amado dele, dizendo: vocês vão me negar, vocês vão adorar deuses de madeira, vocês vão adorar outros deuses, vão chamar pessoas de deuses, enfim. Toda a Bíblia ela está cheia de onipresença, onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas, portanto, meu querido, não tem um nesse mundo que seja perfeito, todos nós falhamos. O problema nosso é que nós temos esse senso, né, de sermos corretos, de não errarmos, mas veja, todos nós às vezes nos corrompemos nas pequenas coisas que seja, ou nas grandes. Mas apesar do nosso pecado, corrupção da nossa natureza caída, Deus não nos deixa caído. Ele termina dizendo um texto lindo aqui no versículo 32, versículo 31, 32, por aí. Ele diz: mesmo quando vocês caírem, se vocês se arrependerem e se voltassem para mim, eu os restaurarei, porque eu sou o Deus que ama vocês. Ele diz aqui no livro de Mateus, capítulo 26, para um cidadão que achava que era melhor do que os outros, que achava que não pecaria, que achava que tinha o poder nas mãos, que sabia de tudo, chamado Pedro, Simão Pedro. O Pedro chega para Jesus e Jesus diz assim: olha, hoje vocês vão
se escandalizar. Está em Mateus 26, versículo 32 em diante. Vocês vão se escandalizar porque vão ferir o pastor e as ovelhas vão se ficar dispersas, ou seja, vão se afastar. E vocês irão me negar. O Pedro disse, nem que eu morra, não te negarei. Jesus disse, Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Mas não foi só o Pedro que disse que não negaria ao Senhor. Se você prestar atenção no verso, Mateus 26, 34 e 35, você vai ver todo o povo dizendo a mesma coisa. Jesus disse nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E veja, os mesmos discípulos, os amigos de Pedro, todos reunidos, disseram a mesma coisa, nós não te negaremos. Quantos estavam aos pés de Cristo quando ele estava morrendo? Só João, somente João, que não tinha dito nada, que não quis ser o santarrão por si mesmo. Querido, nesse mundo nós não temos o poder de dizermos eu sou. Só Ele é. Ninguém pode dizer sou. Nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos fracos. Mas a palavra de Deus, nesse dia 22, da lição da escola sabatina, termina dizendo o que está envolvido, que é o arrependimento, é um retorno a Deus. E depois de termos nos afastado, depois de sermos separados dele pelos pecados cometidos por nós, ele, a graça maravilhosa, nos chama a ponto de ter chamado esse mesmo negador, Pedro, e disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Você sabe o que é isso? Onisciência, presciência de Deus. Portanto, meus queridos, se você hoje está firme na presença de Deus, continue. E se você por algum motivo caiu, se afastou, continue buscando ao Senhor, não se desespere. Deus não te ama menos por isso, pelo contrário. Deus ama o pecador tanto quanto ama o que está certinho. Mas pelo pecador ele tem mais amor. É o contrário de mim, é o contrário de você. Quando um de nós erramos, a tendência nossa é querer nos afastar. Mas Deus jamais diz isso. Pelo contrário, Ele disse, eu vim buscar e salvar os que haviam caído, os que se haviam perdido, as ovelhas errantes de Israel. Esse povo aqui de Deuteronômio, que Deus conhece a história, conhece os fins desde o princípio. Então, em Deuteronômios 4, versículo 15 a 20, Deus disse para eles, não façam imagem de escultura, não adorem a outros deuses. Mas quando você vê os versos anteriores, em Deuteronômio 4, os versos posteriores, em Deuteronômio 4, 25 a 28, o próprio Deus diz que eles, o povo, fariam sim, quando estivesse disperso, adoração a outros deuses. Mas é o que eu estou sempre dizendo, a história do povo de Deus é sempre de ascensão e de queda, de ascensão e queda. Pouquíssimos na história teve uma vida em que você não veja assim uma mácula, uma queda. Pouquíssimos, mas tiveram também, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão carentes da glória de Deus. Então que esse Deus que é glorioso, que está sempre pronto a derramar a sua graça sobre mim e sobre você, seja com a sua vida hoje. Independente do estado que você esteja, meu querido, minha querida, se você está firme no Senhor, continue. E se você caiu, se afastou, continue olhando para o autor e consumador de nossa fé, pois é só Ele que pode nos dar força nesse momento para prosseguir. Porque Ele verdadeiramente é amigo.
os outros, as pessoas te abandonam. Quando você mais precisa, as pessoas te abandonam. Deus jamais. Que Ele te abençoe e te guarde hoje e sempre.